Boa noite, eu me chamo José Mário, tenho 65 anos e sou nascido e criado no estado do Amazonas. Eu trabalhava com transporte de cargas pesadas e um dia, no ano de 1993, eu peguei um trabalho para transportar uma carga muito grande de madeira que seria usada em uma fazenda na construção de currais para cavalos e a troca do telhado e do piso de uma grande casa que tinha lá. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Eu estava levando a carga de Manaus até uma cidade pequena do interior, onde ficavam pequenas fazendas. Era uma viagem de algumas horas. Só que ao chegar lá, eu fui recebido por um rapaz que era filho do dono do lugar. Ele me disse que o seu pai tinha saído com alguns trabalhadores para comprar mantimentos e que demoraria a chegar. Então provavelmente o meu caminhão só seria descarregado pela manhã. No outro dia, aconteceu que já era fim de tarde quando o dono chegou. E chegou com ele alguns homens, em alguns carros, e veio rápido em minha direção pedindo desculpas e que eu seria o seu hóspede até o outro dia. Eu falei que estava tudo bem e que ficaria lá sem problemas. Já era noite e eu estava perto do caminhão conversando com alguns trabalhadores. Eles estavam falando sobre uma coisa que tinha acontecido na semana passada. E quem contava era um senhor de mais ou menos 53 anos, que tinha uma voz bem rouca e baixa. Ele dizia: "Uma noite eu estava pescando com o meu irmão em uma cidadezinha da Bahia, onde morava a minha irmã. Lá tinha um açude muito grande, onde muitas pessoas iam pescar. E nessa noite, nós estávamos em um lugar bem lá pro meio do açude. Então escutamos um grito seguido de um tipo de uivo muito alto, que vinha de uma mata que ficava bem na margem do outro lado. A lua estava brilhando muito, pois era lua cheia naquele dia, e ficamos parados na água, olhando na direção de onde vinha o barulho. E foi quando vimos o que parecia ser um homem saindo de dentro da mata. Não deu para ver direito, mas com certeza ele era aleijado ou tinha algum problema na perna, pois andava muito estranho. Ele veio de frente até a margem e ficou olhando na nossa direção por um bom tempo. Até aí nós não estávamos com medo e nem nada, pois se fosse alguém querendo fazer alguma coisa, ele teria que nadar muito até onde estávamos. E nós estávamos armados com facas e espingarda caso ele viesse até nós. Só que aquilo que achamos que era um homem era outra coisa, porque até então ele estava de frente, mas quando ele ficou de lado, nós vimos que a cabeça dele não era de um homem, parecia a cabeça de um porco do mato adulto. E as pernas eram estranhas, pois parecia ter molas nos joelhos que iam bem para frente quando ele andava. Então, eu e o meu irmão começamos a remar com as mãos até o outro lado e voltamos para a nossa casa bem rápido. E chegamos lá com a língua para fora de tão cansados, e o marido da minha irmã perguntou o que tinha acontecido para nós estarmos daquele jeito. Então falamos o que vimos lá no açude e ele disse: "Vocês viram, foi o lobisomem. Outros pescadores mais antigos aqui da região deixaram de pescar à noite depois de verem ele andando nas margens do rio à noite. Um deles disse que por pouco não caiu na tocaia dele. Quando ele pulou na água, ele foi por baixo até uma certa distância e quando subiu para tomar ar, o bicho estava de pé na margem, olhando diretamente para ele. A sorte dele foi que já eram umas 4 horas da manhã, e ele ficou na água até o dia amanhecer." Bem, eu estava com o meu coração acelerado escutando a história do senhor, mas estava aliviado porque aquilo tinha acontecido lá na Bahia. Nós estávamos no interior do Amazonas, só que para minha surpresa ele falou: "Na noite passada, eu escutei o mesmo rosnado vindo do terreno vizinho. Me arrepiei inteiro, pois foi o mesmo rosnado que eu escutei lá no açude da Bahia." E quando ele falou isso,
Todos que estavam ali, eles se entreolharam e caíram na risada. Essas coisas não existem, homem, disse o dono da fazenda, seguido de uma longa gargalhada. Então todos foram dormir, alguns na casa grande e outros em quartos que ficavam atrás da casa. Só que antes de ir, eu perguntei ao homem que estava contando a história se aquilo realmente era verdade. E ele disse: "Você não acredita? Então fica acordado que tu escuta. Tem um bicho desses por esses lados, porque eu escutei ontem, e eu tenho certeza que é a mesma coisa que eu vi lá na Bahia." Bem, eu custei a dormir naquela noite, pois qualquer barulho que eu escutava eu já ficava com medo, mas acabei adormecendo. Então, uma certa hora da madrugada, eu acordei e a primeira coisa que veio na minha mente foi a história que eu tinha escutado mais cedo. Eu virava de um lado para o outro tentando dormir, mas não conseguia. Eu levantei e fui até a janela do quarto, acendi um cigarro e abri um pouco a janela. E depois eu dei uma conferida se não tinha nada de estranho por perto. Eu já estava fechando a janela quando eu vi o velho que estava contando a história do lobisomem, andando em direção à cerca do lado de fora. Ele segurava uma espingarda e andava devagar, como se estivesse se escondendo. Então ele disparou um tiro e começou a gritar: "Vem, seu demônio, vem!" Eu olhei para onde ele tinha atirado e vi uma criatura que me causa pesadelos até hoje. Era escura como um cão, muito negro e grande, e as pernas, era como o velho tinha falado, pareciam quebradas e os joelhos bem destacados na frente. Aquilo soltou um tipo de rosnado e correu em direção ao mato. O tiro acordou todos da casa, que saíram em direção ao velho perguntando o que ele tinha visto, enquanto o velho só falava: Eu sabia, é um lobisomem, ele ia nos atacar, só que eu já o esperava." Eu corri na direção dos homens e fui em direção à cerca tentando ver alguma coisa. E eles falavam para todos pegarem armas e irmos atrás do monstro. Só que o velho falou que nós tivemos foi sorte, pois aquele bicho era esperto e ele não voltaria ali tão cedo. Os homens fizeram uma grande fogueira e ficamos todos do lado de fora até amanhecer. E ninguém dormiu com medo daquela coisa voltar. E quando amanheceu, os homens descarregaram o caminhão e o dono deu o dia de folga para todos, já que ninguém tinha dormido à noite. E logo depois eu fui embora cheio de perguntas, sem respostas, pois aquilo até então para mim era apenas uma lenda, uma história para filmes. Eu fiquei tão curioso que depois de uma semana eu peguei o meu carro e voltei até o lugar para saber se aquela besta fera tinha voltado. Porém, quando cheguei lá, as notícias não eram boas. Os homens disseram que em uma noite, um dos trabalhadores que voltava para casa de moto, ele foi perseguido pela criatura e quase morreu. E quando amanheceu, ele juntou as suas coisas e foi embora. O dono da fazenda pediu para a polícia fazer algumas rondas, pois tinha um animal muito grande invadindo a sua propriedade. O dono do lugar disse que contrataria alguns capatazes para tentar matar o bicho. Só que vai ser difícil convencer os homens que existe um lobisomem ali. Eu fui embora daquele lugar totalmente assombrado e nem olhei para trás. E depois disso, eu ouvi relatos de aparição em muitas cidades pelo Brasil inteiro. Mas graças a Deus, eu nunca mais vi. Boa noite. É você, Satanás? É você, Satanás!